Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos corrigir mais uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, a prova de Física, e o tema da questão de hoje é dinâmica, ou se você preferir, questões com bloquinhos. Questão 5. Um objeto de massa m está deslizando sobre uma superfície horizontal, sendo puxado por um agente que produz uma força F, também horizontal, de módulo F constante, como mostra a figura ao lado. O bloco tem uma aceleração A constante, de módulo A, há atrito entre o bloco e a superfície, e o coeficiente de atrito cinético vale μc. O movimento é analisado por um observador inercial. O módulo da aceleração gravitacional no local vale g. Considerando as informações acima, obtenha uma expressão algébrica para o coeficiente de atrito cinético μc, em termos das grandezas apresentadas. Veja, a questão não deu nenhum valor para a gente, então a gente só vai ter que se preocupar com letras e deixar o μc, que é o atrito, o coeficiente de atrito cinético, isolado. Então a nossa ideia é o quê? É fazer alguma modelagem aí, de modo que o coeficiente de atrito cinético seja igual a alguma coisa. E é essa alguma coisa que a gente vai calcular agora. Para isso é válido lembrar o seguinte, que a força resultante é o produto da massa pela aceleração, e que a força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético, μc, vezes n, e n é a força normal. Veja bem, nesse caso aqui a gente tem aceleração, e se a gente tem aceleração, a gente tem uma certa força que está sendo exercida aí nesse bloco. Porém, contrário ao movimento, a gente tem a força de atrito, é uma força que está contrária a esse movimento. Além do mais, temos a força-peso, afinal de contas o bloco tem uma certa massa m, mas como está numa superfície, a gente tem também a reação, de acordo com a terceira lei de Newton, a força normal, que é uma força de mesmo módulo da força-peso. E essas duas forças se anulam. Então a gente vai ter que se preocupar apenas com a força F e com a força de atrito Φ. Vamos lá, força resultante é massa vezes aceleração. E a força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Muito bem. A normal, como a gente sabe e como estamos lidando com um plano sem inclinação, é dado pelo produto da massa vezes a gravidade. É igual à força peso. E a força resultante vai ser o quê? Vai ser a força F menos a força de atrito que está dificultando a movimentação aí desse bloquinho. Só que o que acontece? Força resultante é o quê? É massa vezes aceleração. E isso é igual à força F menos a força de atrito. Só que a força de atrito é o coeficiente de atrito μc vezes a força normal. E a força normal a gente pode substituir aqui como massa vezes gravidade. E qual que era o nosso objetivo? Nosso objetivo era apenas encontrar o coeficiente de atrito cinético. Então, a partir de agora, o nosso objetivo é apenas fazer continhas e isolar esse μc. Vamos lá então. Primeira coisa, temos uma parcela ali que está negativa, que é todo aquele menos μc vezes m vezes g. A gente vai passar para o outro lado somando. E ao mesmo tempo, eu vou passar aquele massa vezes aceleração que está positivo, passar ele negativo do lado direito da equação. Vai ficar assim. μc vezes m vezes g é igual a F menos m vezes a. Como a gente quer isolar o coeficiente de atrito cinético, eu vou passar aquele massa vezes gravidade que está multiplicando, dividindo. E vai ficar assim, que o coeficiente de atrito cinético vale F menos m vezes a sobre m vezes g. Não tem nenhuma simplificação que a gente possa fazer. E você percebe que o coeficiente de atrito está dado de acordo com as grandezas que o enunciado forneceu para a gente. F, m, a e g. Questão 5 resolvida. Essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Tudo de bom para você e até a próxima.